Todos nós aprendemos na escola que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. É a base da nossa história oficial. Mas e se eu te dissesse que no fundo da Baía de Guanabara existe uma prova física de que essa história é uma mentira de 1500 anos? No Rio de Janeiro, existe um ponto de mergulho conhecido como Toca do Mero, próximo à Ilha do Governador. É uma área de águas turvas, muito lodo e correntes perigosas. Por séculos, foi apenas mais um ponto sujo na Bahia, ignorado por historiadores. Tudo mudou em 1976, quando um pescador local começou a trazer à superfície vasos de cerâmica estranhos que ficaram presos em suas redes. Eram peças altas, cobertas de cracas, com duas alças distintas, muito diferentes da cerâmica indígena ou portuguesa. A notícia chegou aos ouvidos de Robert Marx, um dos caçadores de tesouros submarinos mais respeitados do mundo. Marx já havia descoberto galeões espanhóis carregados de ouro e tinha um olho treinado para identificar a diferença entre lixo e naufrágios reais. Quando Marx mergulhou na Toca do Mero em 1982, ele não acreditou no que viu. No meio do lodo, parcialmente enterradas, estavam dezenas de ânforas antigas. Eram vasos usados na antiguidade clássica para transportar vinho, azeite ou garum. Marx reconheceu o estilo imediatamente. Eram ânforas romanas do tipo Dressel. A datação preliminar apontava para o século II a.C. Isso significava que um navio do Império Romano cruzou o Atlântico e entrou na Guanabara milênios antes de Cabral. A descoberta tinha o potencial de reescrever a história global. Especialistas da Universidade de Londres analisaram fragmentos e confirmaram. A cerâmica era autêntica, romana e antiga. Não eram réplicas modernas, nem lastro de navios do século XIX. Céticos tentaram argumentar que poderia ser um navio moderno que descartou entulho, mas a quantidade, a profundidade e a forma como estavam enterradas no lodo sugeriam um naufrágio real de um barco antigo que afundou ali e foi coberto pelo tempo. Robert Marx estava eufórico e começou a planejar uma operação de salvamento massiva. Ele acreditava que, sob a lama anaeróbica da Bahia, o casco de madeira do navio romano poderia estar preservado, o que seria o achado arqueológico do século. Mas então, algo muito estranho aconteceu. Quando a notícia começou a ganhar as manchetes internacionais, o governo brasileiro interveio de forma drástica e imediata. A Marinha do Brasil entrou em cena, não para ajudar, mas para parar tudo. Em vez de apoiar a pesquisa e proteger o local como patrimônio da humanidade, a Marinha emitiu uma ordem proibindo Robert Marx de continuar mergulhando no Brasil. Ele foi acusado de contrabando de patrimônio, algo que ele sempre negou. O pior veio depois. Segundo relatos do próprio Marx e de outros mergulhadores da época, a Marinha teria enviado dragas para a área da Toca do Mero e despejado toneladas de lama e detritos sobre o sítio arqueológico, soterrando tudo novamente. Eles literalmente enterraram a evidência. A justificativa oficial, quando questionados, era que precisavam proteger o local de saqueadores até que uma equipe oficial pudesse investigar. Mas essa investigação séria nunca aconteceu de verdade. O local foi selado e o acesso proibido. As poucas ânforas que foram recuperadas foram levadas para reservas técnicas de museus, onde ficaram guardadas longe dos olhos do público, tratadas como curiosidades inexplicáveis e não como provas históricas. Por que uma reação tão agressiva? A teoria da conspiração é clara. A elite política e acadêmica do Brasil não estava pronta para lidar com as consequências dessa descoberta. Admitir a presença romana destruiria a narrativa do descobrimento. Aceitar que romanos estiveram aqui exigiria reescrever todos os livros didáticos.
mudar a identidade nacional e poderia até gerar disputas diplomáticas sobre a primazia da descoberta da América. Era um caos que o governo preferiu evitar. Era muito mais fácil manter a história simples e conveniente de Cabral do que lidar com a complexidade de um Brasil visitado por civilizações do Mediterrâneo Antigo. O status quo acadêmico precisava ser protegido a qualquer custo. Navegadores experientes confirmam que a travessia não é impossível. Correntes marítimas na costa da África podem arrastar um navio romano para o Brasil em poucas semanas, mesmo acidentalmente. Eles tinham tecnologia naval suficiente para sobreviver. Existem outros indícios de contatos pré-cabralinos no Brasil, como as inscrições na Pedra da Gávea. Mas o navio romano era a prova física mais contundente já encontrada. Era um objeto inegável, não apenas um desenho na pedra interpretável. Para os arqueólogos dissidentes, a Toca do Mero é a prova do crime da história brasileira. Mostra que o isolamento das Américas antes de Colombo é um mito mantido por interesses políticos, não por falta de evidências. Robert Marx morreu em 2019, mantendo até o fim sua versão de que foi vítima de um encobrimento governamental. Ele dizia que o Brasil era um país que tinha medo da própria história e preferia a ignorância confortável à verdade inconveniente. Hoje, a Toca do Mero continua lá, sob as águas escuras e poluídas da Baía de Guanabara. O que resta do navio romano está sob metros de lodo, tanto natural quanto aquele jogado artificialmente pelas dragas para escondê-lo. A arqueologia oficial brasileira trata o caso como um não assunto ou uma fraude, um tabu acadêmico. Quem tenta investigar seriamente é ridicularizado e o financiamento para novas expedições no local é inexistente. Mas as ânforas recuperadas existem. Elas são reais, são romanas e foram tiradas do fundo da nossa baía. Esse fato físico não pode ser apagado, por mais terra que as autoridades joguem em cima dele ou por mais que ignorem o assunto. Algumas dessas peças ainda podem ser vistas, empoeiradas, em cantos de museus cariocas, catalogadas vagamente. Elas são testemunhas silenciosas de uma viagem transatlântica que a história diz ser impossível. Estamos pisando em um país com um passado muito mais cosmopolita e misterioso do que imaginamos. O Brasil não começou em 1500. Essa foi apenas a data em que a história oficial decidiu abrir as cortinas para a Europa moderna. A descoberta do navio romano na Baía de Guanabara não é apenas sobre arqueologia submarina. É uma lição brutal sobre o controle da informação e sobre quem tem o poder de decidir qual é a verdade de uma nação. Talvez um dia, com nova tecnologia e menos medo político, possamos voltar à Toca do Mero. Até lá, o fantasma de um navio romano repousa no lodo do Rio de Janeiro, esperando para contar sua história proibida. Se conseguirmos limpar a lama e a censura, poderemos descobrir que o Rio de Janeiro já era um porto internacional muito antes de os portugueses sonharem em construir caravelas. A verdade está lá embaixo, aguardando o momento em que teremos coragem para desenterrá-la e encarar o fato de que os Césares podem ter chegado ao Rio de Janeiro muito antes dos reis de Portugal.